pois nós trouxemos para dentro da sua casa uma visagista que vai te ajudar a compreender o formato do seu rosto com o melhor corte de cabelo, tá vendo? Nada de ficar indo na vlogueira lá, printando a vlogueira falando e falar, eu quero essa vlogueira aqui, mas ela tem rosto quadrado, menina. Você não tá vendo que seu rosto é oval? Isso aí não vai combinar, não vai ornar, como se diz lá em casa. Isso aqui não vai ornar, tá? Quem vai falar com a gente agora é a Poliana Oliveira, visagista. Inclusive, o Paul falou um pouco sobre visagismo aqui. Vamos entender um pouco mais sobre isso. Poliana, boa tarde. Seja muito bem-vinda. Boa tarde, Carol. Tudo bem com você? Tudo Obrigada. certo. Olha, é o seguinte, agora a gente quer compreender um pouco mais sobre essa questão do visagismo, que tem essa referência, né, de levar em conta a personalidade da pessoa, o formato do rosto. E aí, quando faz o corte, você olha e fala assim, nossa, como combinou? Você não sabe, né, de onde veio essas combinações todas, o que foi levado em conta para a escolha daquele corte. O visagismo é o estudo da face, da harmonização da sua imagem dentro daquilo que você quer transmitir para ela, para as pessoas. Então, a primeira coisa que eu pergunto para o cliente, para a pessoa que me procura, é o que você quer transmitir com a sua imagem. E quando ela me fala características que ela gostaria de colocar no seu visual, na sua mensagem, né? Porque toda mensagem, toda imagem, ela representa uma mensagem para as pessoas, no subconsciente das pessoas, querendo ou não, né? Então, a primeira coisa que eu falo é o que você quer transmitir com a sua imagem. Algumas mulheres, por exemplo, seriedade, credibilidade, empoderamento, dinamismo, receptividade. Dentro das características que ela me fala, eu falo sobre linhas de arquétipos. Então, o visagismo são linhas. Exemplo, o meu cabelo está ondulado, ele está texturizado com uma parte romântica. Tudo que é onda remete a muito romantismo, a sensualidade, a feminilidade. Tudo que é muito reto é muito profissionalismo, é muita seriedade. Quando eu falo de linhas também, Carol, quando você, por exemplo, eu quero cortar meu cabelo Chanel porque tá igual daquela da artista da TV ou com aquela pessoa que eu acho incrível. Só que você sabe que imagem que ela transmite? Talvez uma imagem de clássica, que toda linha reta é uma linha de frieza, é masculina. E aí, o que você quer transmitir com a sua imagem? Se fosse uma linha na diagonal, como se fosse um long bob, um Chanel de bico, é uma linha de empoderamento. A pessoa é aquela 880, aquela pessoa que tem muita atitude. Se fosse uma linha, por exemplo, desconectada, com muito repicado, é uma linha com muito dinamismo, com muita comunicação. Então, a primeira coisa dentro do visagismo não é padronizar o seu formato de rosto, mas sim a característica que o cliente gostaria de transmitir com a imagem dele. Então, esse é o primeiro ponto que eu vejo. O segundo ponto, pode falar, Carol. Vamos apresentar aqui pro pessoal, pô, alguns formatos de rosto. Por conta do tempo, eu tô achando incrível o que você tá falando, eu tô aqui de boca aberta. A produção tá aqui falando. Vamos mostrar o formato. Eu não tô conseguindo, porque eu quero ouvir ela falar dessa questão do reto, do romântico, do normal. Vamos mostrar aqui o formato de rosto para a gente conseguir passar a maior parte do conteúdo aí para quem tá em casa. Então, aqui nós temos alguns tipos de rosto ali, né? Eu não estou enxergando daqui, você vai falando aí que eu acho que você está enxergando melhor ali. Vai lá. Nessa imagem que possuem 3 características de rosto, mas existem outros, como um retângulo também, o oval, como está no primeiro, um rosto muito longo, ou um triângulo, ou quem sabe um triângulo invertido, um coração, um quadrado, um retângulo. Dentro do formato de rosto da cliente, que a gente vai harmonizar dentro daquela primeira característica que ela me fala. Então, por exemplo, se eu tenho essa parte da testa, que dentro do visagismo a gente divide em 3 partes, né? Essa parte a gente fala que é o intelecto. Então, quando a gente tampa esse intelecto, né? A gente fica infantilizada a nossa imagem. Só que se você tem um rosto muito fino aqui embaixo, o meu, por exemplo, é um hexagonal de base reta, ele é fino. Tá vendo que se eu coloco uma régua na lateral do meu ossinho zigomático, eu diminuo aqui embaixo, aqui é muito fino. Então tem que preencher essa parte onde está fino para ter um rosto harmônico. Aí que é a dica para você ver qual que é o corte que realmente combina com o seu formato de rosto. Perfeito. Então, por exemplo, então, aí com isso, a gente consegue mostrar, inclusive, os formatos de rosto de cortes, né, que nós temos aqui, que eu acho que vai fazer total diferença para aquilo que você está falando. Você pode continuar falando, mas nós vamos mostrar aqui, porque eu acho que vai dar para a gente entender melhor. Entendi. Vamos lá. Tá certo. Olha só a corte da diferença. Júlia,
A Júlia é uma jovem maravilhosa. Normalmente os jovens querem ter cabelo o quê? Longo, é um cabelo conservador, que remete peso, remete conservadorismo, uma linha reta de frieza. Na segunda foto, que foi a mudança do visual dela, tá com ar de mais jovial, mais descolada. E ela é muito jovem, então tá realmente harmonizando com o formato do rosto dela. Colocamos essa franja porque ela achava que a testa dela era muito alta, então a gente fechou com uma franjinha para harmonizar o formato do rosto dela. Deixei mais ou menos na altura da mandíbula dela para dar um corpo no rosto dela. Diferente que eu não posso fazer isso num rosto muito oval, muito comprido, porque senão fica desproporcional. Teria que fazer uma linha mais desconectada. Mas a Júlia é linda, né? Linda, e o corte fez toda a diferença. A gente, Toda a olha diferença. como muda, a gente não Muda percebe isso muito. na prática, né? E agora você explicando, aí você estava explicando essa questão do formato do rosto e o que cada um quer dizer, faz todo sentido que você escolha um Faz. profissional para poder fazer esse corte. Vamos lá, próxima foto, próxima imagem aí. Nossa, Essa que minha xará, diferença. a Poliana. A Poliana passou por uma consultoria de visagismo completa, desde estilo, de coloração pessoal e até para o formatinho do rosto dela e a cor que combina com a paleta de coloração pessoal dela. Então a gente colocou aí um caramelo para dar uma realçada no visual dela, uma linha de mais empoderamento, que seria um long bob, e ela ficou incrível. Um corte mais no meio para mostrar aquela proporção por igual, né, para ela ficar mais empoderada, ficar mais clássica ao mesmo tempo, e a textura mais ondulada para remeter à feminilidade também. Tudo tem um significado, gente, não é Tem assim não. significado. Eu sei que você vai É, lá na casa da sua vizinha que ela corta bem, né? Tem, todo mundo tem uma vizinha que corta bem. Aí você vai lá, leva a sua tesoura, mesmo que você corta os tecidos lá na sua casa, não vai ficar, aí você fala assim, nossa, eu não sei o que aconteceu. Fiz a mesma coisa que passei oxigenada aqui na ponta, que nada. Menina, presta atenção, tem um estudo para isso. O que você quer transmitir com esse corte? Próximo corte aqui que você vai ver a diferença. E eu tô assim, boquiaberta com o antes e depois aqui. Bora lá, na tela. Mais um corte aqui. Gente, que é isso? E a Cris, consegue manter isso em incrível. casa? Ela estava com muito medo de cortar o cabelo, aquele cabelo conservador. Meu marido gosta de cabelo comprido, né? E ela mexe com eventos, automaticamente eu tive que estudar a profissão dela. Quando eu estudei a profissão dela, eu visualizei o rosto dela também, tentando afinar. Estava naquele negócio de reeducação alimentar, emagrecendo. E a linha do bico, ele afina o seu rosto. Então, foi um dos pontos que a gente queria deixar como característica principal é o afinamento, para ela ficar mais clássica, ter uma imagem de mais empoderamento. Então, foi esse o corte escolhido, com pontinhos de nuance, tom sobre tom, para realçar e minimizar o tom da pele dela com o cabelo. Eu acho legal essa questão do visagismo, justamente porque leva em consideração o seu trabalho, a praticidade que você queira ter. A Novo Tempo fez visagismo aqui com algumas apresentadoras. Eu, inclusive, fui uma das escolhidas para isso. Eles mudaram bastante. Você for lá no meu Insta, na foto lá de baixo, entendeu? Você já vai falar, ui, aconteceu alguma coisa aqui para melhor, né? Vai lá, mais uma situação aí, mais uma foto. Bora. Não, essa aí, pensa na Essa mudança num corte simples. ela tá querendo voltar aos cachos dela, voltar ao natural dela. Era aquela pessoa, aquela cliente que chegou para mim e sempre fez alisamento, sempre fez muita chapinha, e a gente foi mudando essa forma de pensamento referente à estrutura do cabelo dela. Então a gente cortou também num long bob, deixamos uma estrutura mais ondulada para ela começar a se enxergar de novo com os cabelos cacheados e uma franja para quebrar, já que o rosto dela é muito quadrado, tem linha de muita força, muito empoderamento. Então, para deixar mais dinâmico, mais suave, não aquela imagem de bravura. Ela fala assim, Poliana, todo mundo me rotula como uma pessoa muito brava, talvez um pouco agressiva. E ela é um anjo, é um docinho. E a gente mudou essa imagem para ondas também, deixar sempre o cabelo dela bem ondulado, bem feminino, para ter essa imagem mais de feminilidade, de mais doçura, de mais sutileza. E, Polly, você mudou também o lado do cabelo dela, né? Pelo que eu percebi ali. Mudei. Porque no visagismo a gente faz também essa questão do olhar, né? Para ver qual o olhar é O olho. dominante. Isso. Isso. Fala só Mudei rapidinho o sobre isso nosso. aí. Tá.
Quando a gente muda o lado da cliente, o lado que vai mudar o seu corte de cabelo, a forma como você deixa, você vê o seu olho dominante. O olho dominante normalmente é o mais alto. Quando o seu olho dominante é o mais alto, é aquela sua face que é o que você chora primeiro, sua pupila dilata primeiro, é o seu lado mais bonito, porque querendo ou não, o nosso rosto é assimétrico. Se você pega uma parte do seu rosto e duplica para outra parte, você vai ver que você fica extremamente estranho, né? E quando você pega esse lado seu mais bonito, que é do olhar mais alto, da pupila mais dominante, da pupila mais alta, é o seu lado verdadeiro. O outro lado seria o seu lado falso. Então, sempre o lado verdadeiro fica mais bonito quando você vira o seu cabelo para o lado que é mais dominante. Tá vendo só, aprendendo aqui. Polly, muito obrigada, viu, pelas informações aqui. O pessoal lá de casa tá boquiaberto, tá falando, meu Deus, eu preciso de uma visagista na minha vida. Tá mandando aqui, inclusive, aqui, ó, as redes sociais da Poliana. Corre lá, manda uma foto, fala, pelo amor de Deus, me dá um jeito nessa situação aqui. Obrigada. Obrigada, Carol. Obrigada.